Prepare-se para ver o resumo de Kingdom of the North aqui no canal Locadora do Gordo. O filme começa com uma breve explicação sobre a invasão japonesa que deixou as terras do sul de Joseon, conhecido hoje em dia como Seul, Coreia do Sul, em ruínas. E outra invasão se aproximava das terras do norte. Os Jurchens ao norte do rio Ande começaram a se reunir na bacia do rio Pagio, sob bandeira dos Pajeovi. Os Pajeovi eram uma poderosa tribo Jurchens que vivia nas planícies da Manchúria ao norte de Joseon. Sua base estava localizada na bacia do rio Pagio, ao norte do rio Amnok, que formava a fronteira norte de Joseon. Sob a liderança do chefe Aidagan, os Pajeovi tentaram unificar à força as tribos Jurchen ao norte do Amnok, massacrando aqueles que não aceitavam o seu governo. Estenda a mão e terá ajuda. Ofereça a faca e terá a morte. Os guerreiros de Joseon viram este desenvolvimento com alarme. Eles suspeitavam que os Pajeovi poderiam fazer uma aliança dos reinos, e com a invasão japonesa no sul como uma oportunidade para lançar a sua própria invasão, a qual Joseon não seria capazes de resistir. Cena corta para uma garotinha chamada Ashin. Ela andava pela floresta e encontra um templo abandonado. Na parede ela vê umas escrituras, que contam a história de um cervo, que pastava na floresta e come uma espécie de ginseng selvagem. Depois de comer, ele começa a se debater e morre. Minutos depois, ele revive com os olhos cinza. O cervo começa a andar pela floresta, e ao perceber que tem um tigre lhe observando, ao contrário do que seria o natural, ele corre agressivamente para cima do tigre. No final, o tigre vence a luta e ao devorar o cervo, o tigre começa a passar mal. A história aparentemente era verdadeira, pois aquela parte da floresta chamada Pieza-gun agora está cercada com cordas para indicar que é um local proibido, proibição que alguns ignoraram e acabaram sendo punidos. O medo de um ataque dos Jurchen quase se concretizou quando 2 soldados fazendo ronda encontram 15 soldados mortos na floresta de Pieza-gun. Os soldados de Yoson e o subcomandante responsável percebem que os mortos são de outro grupo étnico chamado de Pajeovi, famosos por serem guerreiros sedentos de sangue. Ele teme uma vingança, e com um plano em mente, ele decide ir para a aldeia dos párias. Vemos novamente a garota da floresta. Ela foi vista por seu pai Tahap, logo quando voltou da floresta proibida. E para não ser castigada, ela explica que faz isso para salvar sua mãe que está muito doente, já que existe uma planta no local que dizem reviver os mortos. Tahap fala que já tinha lhe avisado várias vezes para não ir na floresta de Piesangun. Ashin fala que ele mesmo dizia que lá não era muito perigoso e que era uma mentira dos nobres para ficarem com o ginseng. Tahap responde que é exatamente por isso para ela não ir mais, pois devem ter mais medo dos soldados do que dos monstros. O subcomandante chega na aldeia e conta a Tahap sobre os Pajeovi mortos. Embora em sua versão ele diga que um tigre os matou, ele fala para Tahap atravessar o rio e avisar aos Pajeovi Jurchens que os seus companheiros foram devorados por um tigre. Descobrimos que Tahap, além de açougueiro, é um espião, e a missão mesmo muito perigosa, ele aceita, na esperança de obter reconhecimento da sua aldeia que sempre foi marginalizada. Mas no fundo, o subcomandante sabe que cometeu os assassinatos. Não foi um tigre, mas sim um membro da nobreza de um clã importante. Ele o repreende pelo ocorrido e fala que está organizando uma caçada ao tigre para distrair a atenção. E para não deixar evidências, o subcomandante ordena que os corpos sejam queimados. Tahap vai cumprir sua missão e ao chegar na aldeia, ele começa a contar a história do tigre assassino, que devorou uns guerreiros Pajeovi. Mas um dos Pajeovi não acredita e o ameaça de morte. Enquanto seu pai está em missão, ela fica cuidando da sua mãe. Mas para seu azar, o estado da mãe piora, e ela sem hesitar vai até a floresta procurar a planta que ressuscita os mortos. Mas nisso ela também descobre algo importante escrito no mural que diz que ao usar a planta, deve-se pagar um preço. Uma multidão sai para caçar o tigre, enquanto o subcomandante e seus soldados os escoltam. Mas para sua surpresa, o tigre realmente aparece para eles. O subcomandante percebe que não se trata de um simples tigre. Ele suspende a caça e vai atrás do tigre com os seus soldados. Inesperadamente apareceu alguns Pajeovi, e o tigre começa a caçá-los. Finalmente, o subcomandante mata o tigre e salva alguns Pajeovi. Mas um deles, ao abrir a barriga do tigre, vê que não tem carne humana no estômago, e conclui que o tigre não matou seu povo e promete vingança. A nossa vingança vai ser sangrenta. Ashin, em busca do ginseng, encontra o corpo de um soldado morto por uma flecha. Ela vê ao longe fumaça vindo da sua aldeia. Ela corre para ver o que aconteceu
e encontra uma cena horrível. Todos os moradores foram massacrados, inclusive seu pai. Sozinha e lutando contra o frio e a neve, Ashin chega ao acampamento militar para ver o subcomandante e se oferece a fazer o que for preciso para vingá-lo. O que comove tanto o subcomandante que ele permite que ela conviva com eles. Embora em condições precárias e dormindo junto com os porcos, Ashin acaba servindo como espiã. Ela começa a praticar tiro com arco, caça na floresta e vai todas as noites espionar o acampamento dos Pajovin para saber a rotina. E essa foi sua rotina durante anos até se tornar mulher, o que passou a chamar a atenção de um soldado, que tenta abusar dela, mas ela o surpreende com uma faca no pescoço. Ele fala que ninguém vai acreditar na palavra de um Pajovi que matou um soldado de Joseon. Ela se rende e ele começa a abusar dela. O subcomandante Min Chirok parte para uma missão. Desta vez ela vai mais longe no acampamento. Ela entra na base de Pajovi e descobre algo revelador. Ela encontra o seu pai ainda vivo, mas bastante mutilado por tantos anos de tortura. Ele apenas pede para ela matá-lo. Ashin finalmente atende o pedido do pai e aplica um golpe de misericórdia. Ela sai da base, mas como vingança, deixa tudo em chamas. Quando ela retorna, se depara com o subcomandante indo para sua nova missão e reconhece o modelo das flechas que ela viu quando criança no corpo da floresta na aljava de um nobre. E com isso ela desconfia que aquele homem foi quem provocou a vingança que massacrou sua aldeia. Intrigada, ela invade secretamente a sala do subcomandante e lê os documentos. Ela tem uma grande decepção ao descobrir que, para evitar a vingança dos Jurchens, Então a guerra... o subcomandante acusou a sua aldeia de assassinar os soldados na floresta. Em um flashback, vemos o que aconteceu a seguir quando os Jurchens prometeram vingança. O subcomandante deu-lhes a entender que os aldeões eram os assassinos. Os não foram mortos por tigre, nem eles foram atacados por alguém. O subcomandante deu-lhes a entender que os aldeões eram os assassinos. Indignada e com sede de vingança ao descobrir que havia sido enganada pelos soldados, Ashini começou sua vingança. A primeira coisa que ela faz é matar o soldado que abusou dela e o transforma no primeiro zumbi. Ao reviver, ele começa a matar todos os outros soldados. O subcomandante consegue se salvar de um zumbi, mas quando ele estava prestes a fugir, Ashin o matou com uma flechada. E da mesma forma, ela matou todos que escapavam dos ressuscitados. Quando não havia mais soldados vivos, ela arrastou um saco e voltou para sua aldeia de infância. Lá vemos outra cena reveladora. Ashin ressuscitou seus entes queridos e os deixou acorrentados por todo esse tempo. Ela tentou alimentá-los com carne de animal, mas agora ela volta para dar-lhes um banquete de carne humana. E enquanto eles comem, ela sai prometendo matar todos os seres vivos de Joseon e Jurchens, e depois se juntar a eles. Descobrimos que foi Ashin que contou sobre a planta ao Dr. Lee, o mesmo que reviveu o imperador. Logo em seguida, vemos Ashin no meio do deserto sozinha, esperando por Aidan, o líder do Pajovi. Ela levanta o arco e quando atira, o filme termina. E o que você achou desse filme? Você está convidado a compartilhar sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e espero nos encontrar novamente em um próximo vídeo aqui no canal Locadora do Gordo.